glorificado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite? Nós temos motivo para celebrar. Amém? Olhe para o teu irmão e fala assim: foi difícil. Fala, mas você venceu. Porque Jesus está contigo. Amém? Aplauda e glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Já é um costume que nós temos como igreja de entender momentos que são importantes e determinantes. No mundo espiritual, e o mundo espiritual ele é muito vivo, existem dias que são mais determinantes do que o outro. Deus ele criou ciclos. Ele criou ciclos para que nós pudéssemos viver dentro desses ciclos. A palavra de Deus diz que um dia ele anuncia sobre outro dia. Coloca esse salmo para mim, por favor. A Bíblia fala: um dia ele anuncia sobre outro dia. Nós vamos dar a palavra agora e no final vai ter uma apresentação da dança. Eles estão ajeitando ali, mas agora nós vamos focar na palavra agora. Amém? Um dia ele anuncia sobre outro dia. Então o que a gente aprende com isso? Quando eu estou vivendo um dia, esse dia já é determinado por Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Quando eu estou direcionado, alinhado com a vontade de Deus para aquele dia, esse dia já está me preparando para aquilo que eu vou viver no outro dia. Então hoje nós estamos vivendo um dia 31 de dezembro de 2020, último dia do ano. É um dia que anuncia sobre um outro dia e sobre um novo tempo e sobre um novo ano que está para chegar. Então diga comigo: um dia discursa o outro dia. Fala: hoje dia 31 de dezembro. Diga: é um dia especial. Porque é um fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então esse dia ele fala no mundo espiritual sobre o outro dia. Amém? Então hoje é um dia muito fértil espiritualmente. É diferente dos demais dias, porque é o fim de um ciclo. Por que Deus criou os ciclos? Para que nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar. Você imagina se os dias não fossem contados? Se não houvesse término de um ciclo e início de outro, nós seríamos frustrados. Porque nós teríamos em mente assim: não tem uma chance de eu mudar, de eu melhorar, de eu recomeçar. Então Deus colocou a fé e plantou a esperança dentro do nosso coração, e Ele cria os ciclos e os dias contados, e fim de ciclos, fim de horas, fim de minutos, segundos, fim de dias, semanas, o fim de meses, o fim de ano, para que nós possamos então ter essa expectativa: não, dá para melhorar, dá para a gente corrigir a nossa rota. Então o nosso foco aqui não é adivinhar o que vai acontecer no ano que vem, tá? O nosso foco aqui é entender um alinhamento do céu para corrigir as rotas, para que nós estejamos direcionados o mais próximo possível com a vontade de Deus para 2021, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Então veja bem, é extremamente importante para você agradar a vontade de Deus, estar com a tua vida alinhada com a vontade de Deus, para que você possa viver o que Deus tem para mim e para você no próximo ano. Amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Romanos. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Romanos capítulo 12. Eu quero que você não se distraia. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim, só um minuto, para o que você está fazendo. Eu sei que muitos irmãos usam o celular como a sua Bíblia também, mas vou te dar uma orientação. Primeiro, tome cuidado durante a palavra, você não se distrair,
receber WhatsApp de pessoas desejando feliz ano novo, e você para de ouvir a palavra para entrar no WhatsApp. Primeiro, porque isso é um desrespeito à presença de Deus, e aqui não é lugar de fazer isso. Amém? Você está no lugar de culto, então você não deve, nesse momento, distrair para mandar mensagem para alguém, porque não tem ninguém mais importante agora do que o Senhor. Você veio para cultuar a Deus. Então, eu estou te orientando, a partir do momento que você faça isso por sua consciência, aí é você e Deus. Então, estou te orientando, primeiro, porque é uma falta de respeito com Deus. Segundo, que você vai se distrair, você não vai conseguir nem concentrar nessa pessoa que você quer falar agora, e nem você vai conseguir também concentrar na palavra, você vai perder. Então você vai estar aqui, vai ser uma perda de tempo para você estar aqui. Então eu vou te dar essa orientação gentilmente. Todos são maduros e adultos, então sabem o que deve ser feito. Amém? Estão preparados? Vamos lá? Romanos capítulo 12. Nós terminaremos o culto no máximo às 22 horas, então você vai ter tempo de quase 2 horas de mandar suas mensagens depois das 10 horas, de estar com as pessoas que você programou para jantar. Então fica tranquilo, justamente pensando em tudo isso, nós preparamos o culto dessa forma, nesse horário. Romanos capítulo 12, vamos ler. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, porque este é o culto espiritual de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mentalidade, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos repetir o verso 1, que é o principal dessa noite. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto espiritual de vocês. Diga comigo assim, diga comigo dessa forma: sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o seu culto espiritual. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui nesta noite para receber a tua palavra nesse fim desse ciclo de 2020. Esse dia está anunciando sobre um novo dia que vem, dia 1º de janeiro, e um novo ano. Então ele é extremamente profético, é extremamente importante como nós vamos ter a nossa postura de oferecer um culto com temor, com santidade, para que o Senhor se agrade de nós. Nós oramos agora, pedimos que o teu Espírito tome o controle desse culto, tira toda distração, toda inquietação, agitação, e nós possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Para tranquilizar você, primeira coisa, eu sei que eu não vou conseguir passar toda a mensagem hoje. Antigamente a gente fazia o culto dia 31 e tinha tanta coisa que Deus falou para a gente passar, e a gente ficava ali preocupado em como passar e tinha pouco tempo. Então o que a gente fez? O Espírito Santo nos direcionou em dividirmos essa mensagem. Hoje vai ser a principal, o tema principal, mas nós vamos dividir essa mensagem em 7. Nós vamos fazer 7 dias aqui de consagração. E vai começar hoje e vai terminar só na outra quinta. Então nós vamos ter 7 dias de consagração. Como é que vai começar? Como é que vai funcionar? Hoje é quinta. Então hoje nós vamos ter culto às 7h30. Sexta-feira nós vamos ter consagração aqui às 7h30. Sábado nós vamos estar aqui às 7h30. Domingo, horário normal, 10 da manhã às 18 horas. Segunda-feira às 19h30. Terça-feira às 19h30. Quarta-feira às 19h30. E encerra na quinta-feira às 19h30. Nenhum dia nós vamos repetir a mensagem. Nós vamos dar parte da mensagem. Se você juntar todas elas, vai formar a mensagem completa. Então é o conselho que eu dou para você. Se você pode, deseja realmente consagrar esse ano de 2021 e entender o que Deus está falando, venha todos os dias. Amém?
não será um culto normal, como nós estamos acostumados. Será discipulados, direcionamentos. Então assim, eu quero convocar você para estar aqui. Então começa hoje e termina só na próxima quinta. A primeira vez que nós vamos fazer isso. É uma primícia. Muitas igrejas fazem primícias, muitos ministérios fazem primícia, mas não é uma primícia. Nós estamos fazendo isso numa direção específica que Deus nos deu, para que a gente possa, então em 7 dias, trazer a palavra. E Deus falou muito sobre o número 7 comigo, e você vai entender ao longo da mensagem o porquê de 7 dias. Então aqui a palavra de Deus fala sobre um culto racional. No original, na verdade, é culto espiritual. E Deus falou comigo que nós temos que resgatar o conceito do entendimento do que é culto. Quando você vai numa igreja, independente da sua religião, se você é cristão, você adora a Cristo, a Jesus Cristo. Nas igrejas evangélicas se chama de culto, na católica se chama de missa. Mas o que é culto? Como resgatar esse entendimento do que é um culto? Por exemplo, existem lugares que você vai, a culto disso, culto da bênção, culto daquilo. E nós temos que entender e resgatar o que é culto. Primeira coisa, culto, a palavra culto, é você dedicar honra. É você dedicar, no original significa dedicação de honra, de reconhecimento a alguém que tem esse direito. A única pessoa que tem o direito de receber culto é Deus. A única pessoa que pode prestar culto somos nós. Os anjos não podem prestar um culto, porque os anjos são ministros de Deus e eles não têm vontade própria. O ser humano tem vontade própria. Deus colocou no ser humano a vontade própria. Você pode escolher cultuar. E qual Deus cultuar? Interessante que o culto, ele já está dentro do entendimento do homem há muito tempo. Exemplo, se você estuda uma civilização, um povo indígena, que eles não tiverem influência do cristianismo, de Bíblia, de nada, eles não têm literatura, você chega lá, eles têm um Deus, eles têm um culto para esse Deus. Tem sacrifício, tem um altar, tem adoração. Tem civilizações que adoravam o sol, outros adoravam estrela. Eu estou falando de coisas lá antigamente, adoravam animais. Agora eu te pergunto, como que eles, sem nenhuma influência, coisa de milhares de anos, sem nenhuma influência de informação, como que eles tinham essa necessidade de culto? Não foi uma influência de nenhuma religião. O que nós entendemos? Há uma necessidade dentro do ser humano na busca pela verdade. Há uma necessidade dentro do ser humano na busca por Deus, encontrar Deus. E há uma necessidade no coração do ser humano de cultuar a esse Deus. Ele sendo, esse ser humano sendo errado ou não, adorando ao Deus certo ou não, cultuando da forma certa ou não, já está constatado pelo que eu falei, que o ser humano tem a necessidade de ter um Deus e cultuar esse Deus, adorar esse Deus, prestar algum tipo de dedicação a esse Deus. Por quê? Porque quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, Ele colocou isso dentro de nós. Então essas pessoas que ainda não conhecem efetivamente o Deus verdadeiro e não sabem como cultuá-lo, elas vão cultuando coisas, a natureza, aquilo que é grande, um sol, uma montanha, um animal, aquilo que é incompreendido, se torna um Deus e se torna um culto para ela, e ela cria uma forma de adorar esse Deus. Então isso já está entendido para nós, que dentro de nós há uma necessidade de ter Deus, reconhecer Ele e cultuar Ele. Agora eu e você conhecemos o Deus verdadeiro. Nós sabemos que não há outro Deus senão o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Ele é o único Deus. Ó Israel, Ele diz, não há outro Deus senão o seu Deus. Não adorareis, Ele já fala, Deus já dá uma ordem, Israel, não cultuem, não adorem a outros deuses, porque Deus sabia que já havia uma necessidade dentro do homem de cultuar e adorar. E muitos começaram a cultuar e adorar deuses que no entendimento deles, esses deuses atenderiam às suas necessidades. A primeira coisa que nós temos que entender, nós não cultuamos e adoramos a Deus para que Ele atenda uma necessidade.
Isso já é um sinal de que você não está reconhecendo Deus certo. Nós cultuamos a Deus e reconhecemos a Deus porque essa é a nossa necessidade. Então eu não cultuo necessidades, mas eu cultuo porque essa é a minha necessidade. O que me completa é ter Deus e cultuar esse Deus. Quando eu tenho o entendimento correto de Deus e o entendimento correto de como adorar a Deus, eu me torno completo. Eu não sei você, mas quando eu estou na presença de Deus adorando a Ele, eu me sinto completo. Eu não cultuo a Deus só no domingo, eu não cultuo a Deus só na quinta, eu cultuo a Deus em todo o tempo. Quando eu me levanto, quando eu deito, quando eu estou em alguma atividade, quando eu estou dirigindo, em todo o tempo eu estou cultuando a Deus. Porque culto é o quê? Prestar homenagem e dedicação a quem é de merecimento. Quem merece a nossa adoração? Quem merece o nosso culto? Deus. Então, dentro de mim e de você há um vazio de adorar e cultuar a Deus. E quando cultuamos a Deus, somos completos. Nos tornamos completos. Nos tornamos totalmente cheios. A gente entende para que a gente foi criado. Você pega uma criança pequena, ela faz um desenho e ela mostra para você. Você pega uma criança pequena, ela está dançando, ela fala: o que você está fazendo? Eu estou adorando a Deus. Então, quando nós falamos de secreto, de intimidade com Deus, nós estamos falando simplesmente do quê? Você voltar a um lugar de culto a Deus, aonde você se sentirá completo. Então nós não cultuamos nossas necessidades. Culto da vitória, eu não cultuo a vitória, eu cultuo o Deus que me dá a vitória. Culto da bênção, eu não cultuo a bênção, eu cultuo o Deus que me abençoa. Eu não busco a bênção, eu busco o abençoador. Então há muitas igrejas que as pessoas vão à igreja em busca de uma coisa. Deus, Ele te cura, Ele é poderoso para te curar, Ele te liberta. Quantos aqui já foram curados de alguma enfermidade em algum momento da tua vida? Levante sua mão. Olha aí. Quantos aqui foram curados assistindo um culto ou estando presente num culto? Levante sua mão. Está vendo? Mas você não deve ir para a igreja em busca da cura. Você deve ir à igreja em busca daquele que cura. E quando você está num culto, o foco é Ele. Então quando nós estamos adorando, nós não cantamos cânticos que celebram as nossas necessidades. Nós cantamos cânticos que centralizam na pessoa de Cristo. Amém? Então nós começamos a reconhecer a grandeza de Jesus. Começamos a glorificar esse Deus. Esse é o modelo de culto correto. Então a primeira coisa que nós temos que entender: o que é culto? Eu estou indo na igreja agora para prestar um culto, então eu não estou indo com o desejo: eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Não, eu estou indo lá para ver se eu vou receber algo. Eu vou lá porque o pastor ora e Deus mostra as coisas para ele. Eu quero ver se Deus, vou levar aquela minha amiga porque Deus vai revelar. Não, Deus vai falar, Deus vai revelar, mas o teu foco é: eu vou levar para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. Quando nós entrarmos naquele lugar, nós vamos entrar para cultuar a Deus. Então você vai com foco de entrega. Você não vai assim, olha para mim, você não vai assim para receber, você vai assim, rendido. Você não vai assim, me dá, você vai assim: eu vim para dar. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve. Então você vem e adora o Senhor. O que está acontecendo? Se as igrejas hoje não oferecem nada em troca para você, você não cultua. Olha, se você vir, a tua vida vai mudar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí você fala: então, vamos lá. Você já percebeu que quando é um cântico que centraliza em Cristo, poucos cantam, mas se fala: hoje o meu milagre vai chegar, todo mundo vai cantar. O momento da oferta, de ofertar ao Senhor, dizimar, a porcentagem das pessoas que ofertam é muito pequena. Por quê? Porque as pessoas não vêm para dar, elas vêm para receber. Ela vem com o entendimento de receber. Isso não é culto. Culto é quando você dá o teu fôlego, o teu coração, o teu corpo, a tua entrega. Hoje a gente tem que falar: irmão, não fica levantando toda hora. Irmão, não sai lá fora para atender telefone.
Quem aqui trabalha na empresa e lá você é orientado a não ficar atendendo o telefone? Levanta a mão. Eu sei que tem mais gente, pode levantar a mão. Quem aqui sabe que o teu patrão não gosta que você fique atendendo o telefone, assuntos pessoais no trabalho? Levanta a mão. E por que na igreja tem que ficar fazendo? Não, agora é a hora de eu adorar a Deus. Ninguém vai me tirar desse lugar. Ninguém é mais importante do que Ele. Quando nós éramos mais novos, a gente ia para o culto com esse entendimento. Meu pai já falava: olha, você vai no banheiro agora, porque lá na igreja você não vai ficar indo no banheiro não. Altar é um lugar de sacrifício. Ele fala aqui em Romanos 12, ele diz para nós: ofereçam o seu corpo, faz comigo assim, sacrifício vivo, santo e agradável. Ele fala aqui nas 3 características, 2 ele fala da minha entrega. Primeiro ele fala sacrifício vivo, depois ele fala santo, por último ele fala agradável a Deus. Deixa eu te falar, o tipo de culto que eu estou oferecendo para Deus, o modelo, o padrão de culto, está sendo agradável? Quem decide se o culto é agradável? É aquele que veio para o culto? Hoje eu gostei do culto, hoje eu gostei da palavra. E aí, o que você achou do culto hoje? A gente leva um visitante e fala: você gostou? O que você achou daquela igreja? Você gostou do culto? Olha o que ele está falando aqui: que nós possamos oferecer um culto que seja agradável a... Então, irmãos, não é Deus que está em jogo aqui, é nós. Não é o pastor que está em jogo como ele prega, não é ele como canta. Sabe quem está em jogo? Sabe quem está em jogo aqui? Não é Deus, é nós. Deus está olhando assim: deixa eu ver se eu vou me agradar de você. Deus está olhando para mim e para você, sabe o que ele está vendo agora? Deixa eu ver se eu vou me agradar do culto que você está oferecendo. Deus está olhando para ele e está falando assim: deixa eu ver se eu vou me agradar do que ele está cantando. Deus está olhando para mim e para você e está falando: deixa eu ver se eu vou me agradar. Isso ninguém fala. Jesus ficou num culto do lado do gasofilaço e ele via quem trazia oferta. Ele ficava olhando. Aí, sabe o que ele falou? De todo mundo que ofertou aqui, eu me agradei da oferta dela. Por quê? Porque ela entregou a melhor parte. Os outros entregaram valores maiores, mas ela entregou o melhor que ela tinha. Eles entregaram valores maiores, mas não era o melhor que eles podiam dar. Deus sempre está olhando para nós, para ver em tudo que a gente faz, seja no louvor, na adoração, tudo, e no nosso dia a dia, se nós estamos dando o nosso melhor, ou se éramos capazes de dar mais tempo, mais dedicação, mais concentração. Você vem para o culto com fome de Deus? Você vem e fala: não, irmão, não converse comigo, deixa eu me concentrar. Qual é a postura quando você senta? Se você está numa escola ou num treinamento da sua empresa e você senta assim na cadeira, o que o teu gerente vai falar para você? Você está desinteressado. Não vamos investir naquela pessoa, não é isso? Porque ela não mostra interesse. Você está sendo colocado em xeque. Ninguém vai contratar uma pessoa que não demonstra o quê? Um mínimo de respeito e de interesse. E sabe como é que eles chamam isso? De comunicação corporal. Se você olha para mim, você está falando com alguém, orientando, e a pessoa fecha a cara para você, corporalmente o que ela está falando para você? Ela está fazendo assim para você, mas a postura dela está dizendo o quê? Não estou nem aí para o que você está falando. Diga: o meu corpo fala. Você chega lá na igreja, coloca o teu corpo lá na ponta da cadeira, senta assim. Deus está olhando. Mas Deus olha o meu coração. Sim, Ele olha o coração, mas Ele olha também todo o teu corpo, toda a tua atitude. E Ele está olhando e fala assim: deixa eu ver se eu estou me agradando do culto. Então a primeira coisa que a gente entende aqui, o valor do culto, e que o culto, o foco do culto não é Deus que está em xeque. Quem está em xeque no culto? Nós.
Ah, mas hoje eu não senti nenhum arrepio, não vi Deus curando ninguém, foi fraco, hoje só foi ensino. E quem disse que o ensino é fraco? O ensino é fundamento. É bom sentir o poder de Deus, ver gente sendo curada, e Ele é poderoso para fazer isso. Ele faz, Ele é o Senhor do culto, e quando Ele recebe o culto, Ele vem e manifesta a presença dEle, Ele presenteia-nos com a sua presença. Mas tem um porém: para que Ele faça isso, antes Ele tem que ver se agrada do nosso culto. A gente tem uma mentalidade que a gente vai trabalhar, tem que dar o melhor, que a gente vai estudar, temos que dar o melhor, porque queremos o melhor para a nossa família, que nós vamos estar com os amigos, família, vamos dar melhor. Agora para Deus, Deus sabe meu coração, Deus sabe que eu estou cansado, Deus sabe. Então Ele está dizendo: eu falo para vocês, pelas misericórdias de Deus eu peço. Ele está dizendo: pelas misericórdias de Deus eu peço, ofereça um culto como um sacrifício vivo. Quando uma oferta era colocada no altar naquela época, eles não matavam, escuta o que eu vou te falar, eles não matavam o animal no lugar e levavam morto e colocavam no altar. O animal era morto em cima do altar. Lembra quando Abraão foi oferecer Isaac? A Bíblia fala que ele fez o quê? Quem lembra? Ele amarrou Isaac em cima do altar, porque enquanto ele estava colocando Isaac no altar, ele estava vivo. Você não pode levar uma oferta morta para o altar, escuta, tem que ser uma oferta viva. Só em cima do altar que ela pode morrer. Então quando ele está falando, leve a tua adoração, a tua vida como um sacrifício vivo, a sua postura, a sua maneira de adorar, a sua disposição, não, agora não vou atender ninguém, deixa eu focar aqui. Você está morrendo para você mesmo, você está se entregando. No louvor, quando você adora, no louvor, quando você ali canta, levanta tuas mãos, você está fazendo um sacrifício vivo para Deus. Você está falando: Senhor, eu vou morrer em cima do altar. Agora quem já vem morto para o culto, não tem nada para matar em cima do altar. Já está morto porque já gastou sua força lá, nas outras coisas que são primordiais, que não são a presença de Deus. Você já gastou tua força em tanta coisa. No domingo não era assim? Ia na casa dos outros comer, ia jogar bola, ia sei o quê, ia caminhar, ia visitar fulano, ia assistir programa de televisão, ia assistir Netflix. Aí 6 horas da tarde vai tomar banho e vai para a igreja, o culto é 7h30, ai meu Deus. Aí chega no culto morto. Por quê? Não tem nada para sacrificar no altar, já morreu antes, já gastou tudo o que tinha antes. A Bíblia fala: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Ele falou lá no passado: esse povo me louva. O que é isso? Esse povo está prestando um culto para mim com os seus lábios, mas o coração está longe. Então ele está falando sobre um povo que presta um culto, canta bem, canta louvores, mas o coração deles não está no que está cantando. E quem está vendo? Aquele que sonda o coração e vai se agradar ou não do culto. Então é um sacrifício que vivo, santo e agradável para, porque o culto é para, a honra é para, a glória é para. Então eu não tenho uma mente religiosa, não, eu vou no culto porque eu tenho que ser abençoado, porque eu tenho que ter uma semana abençoada. Não, eu vou no culto porque eu já fiquei a semana toda trabalhando, eu tenho que oferecer alguma coisa para Deus. Não, eu não vou no culto com mentalidade de receber, eu vou com o culto com mentalidade de dar. Eu vou no culto porque eu não posso viver sem dar minha vida para Deus. Eu não posso viver sem orar, eu não posso viver sem adorar, eu não posso viver sem consagrar minha vida ao Senhor. Eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável, que entrega tudo no altar, entrega minha vida, o meu tempo, minha dedicação, nada vai roubar minha atenção. Eu vim para adorar o meu Deus. A minha postura, eu vou me vestir do meu melhor, eu vou sentar na minha cadeira da maneira, com a postura que é correta,
eu vou levantar as minhas mãos o mais alto que eu puder na hora da adoração, vou bater palma, vou glorificar com a minha voz o mais alto que eu puder, porque eu vim prestar um culto àquele que é digno, aquele que me salvou, aquele que me remiu, aquele que me perdoou, aquele que enviou o Filho dele para morrer por mim, aquele que me salvou pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu creio pela graça, não porque eu mereço, mas porque é um favor. Por isso, tudo que é em mim, louve ao Senhor. Uma alma ingrata não louva a Deus. E o que é alma ingrata? Uma alma que esquece muito rápido. Nós temos um defeito, nós temos uma memória curta, nós esquecemos muito rápido. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Anos atrás, nesse momento, onde você estava? Atolado em vômito, drogas, prostituição. Que vida era essa? Que vida miserável, que não é vida. Mas Jesus te comprou, Jesus te alcançou, te libertou. Talvez você hoje está aqui, mamãe, papai, nós respeitamos você, independente de qual seja a tua religião, você é bem-vindo. Mas deixa eu te falar, como você pode ter sido o melhor pai, melhor mãe do mundo. Como era o seu filho antes de ter Jesus? Você fez o teu melhor, mas como era o teu filho? Você via tua filha, teu filho chegar de madrugada em casa, na ponta dos pés. Você sentia cheiro de cigarro. Você via tua filha cada hora namorando um. Hoje você vê uma menina na presença de Deus, que ama Deus, que chora na presença de Deus, que mudou o seu vestir, mudou o seu gosto, mudou o seu proceder. Mamãe, papai, empurra o teu filho para cultuar a Deus. Não fala assim, não, agora seu negócio é só saber de igreja, é o pastor fazendo lá. Não, empurra o teu filho, porque a única razão do teu filho agora é concentrar uma vida dedicada a Deus. Não quer saber de boate, não quer saber de namoro, só quer saber da presença, porque a única coisa que preenche o teu filho é a presença. Não seja propriedade do teu filho, não seja dono do teu filho, não seja dono do teu marido, não seja dono da tua esposa. Ele pertence a Deus. Empurra ele para aquele único que é digno de pertencer toda a honra e toda a glória, o Senhor. Às vezes tem pais que têm ciúmes. Não, agora só quer saber de igreja, não fica mais em casa. Glória a Deus que ele fica na igreja. Glória a Deus que ele está buscando a Deus. Ele está querendo cultuar. Ele está querendo adorar. Ele está olhando, 7 dias. Ai, eu vou vir para o culto. Eu vou vir segunda-feira, eu vou vir terça-feira, eu vou vir todo dia. Mais um fominha da presença. Vamos cultuar a Deus. Sabe por quê? Você sabe de onde que Jesus tirou você. Nós estávamos orando por você, Gustavo. Você estava lá dentro do hospital. Nem tua mãe podia entrar, nem o teu pai, nem nós, ninguém podia entrar. Mas aquele que podia entrar, ele entrou naquele hospital, naquele quarto, e disse: eu sou Jesus, e eu quero mudar a tua vida. Nunca mais você vai usar drogas, nunca mais você vai fazer nada errado. Por quê? Porque eu quero mudar a tua história, a tua vida. E você olhou: é Jesus, eu quero você, Jesus. E agora o Gustavo vem na noite, ele vem na madrugada, ele vem no domingo, ele vem hoje, ele vai vir todo dia nos 7 dias. Por quê? Porque Jesus entrou naquele hospital, quando ele teve parada respiratória, quando ele teve parada cardíaca, Jesus falou: não, vocês demônios não vão levar ele, não chegou a hora dele, porque ele não vai para o inferno. Eu comprei esse menino, eu quando gerei ele no ventre da mãe dele, falei: ele é meu, então eu vou chamar a existência da personalidade e da identidade que eu tenho para ele. Por isso ele quer cultuar, por isso ele quer adorar, porque ele entende que mais nada pode preenchê-lo. Uma pessoa que está usando droga, ela está fazendo o quê? Ela está entregando um sacrifício vivo, ela está gastando a vida dela. Uma pessoa que vai numa festa, ela não entra se ela não pagar. Ela não tem amigos se ela não pagar bebida. Ela não tem amigos se ela não tiver um carro para carregar eles.
Esse dia eu estava conversando com um jovem, e ele falou: minha vida está destruída, eu fui na festa, bebi, nem sei o que aconteceu, quase que eu atropelei uma pessoa, que eu saí com o carro em movimento, a pessoa estava saindo do carro, e ele falou: amassei meu carro, amassei o carro da pessoa. Falei: quanto você gastou só na festa? Ele falou: R$350, só na festa, bebendo, numa noite, fora o que eu vou ter que pagar do conserto do meu carro e da pessoa. Perdendo tudo, perdendo recursos, perdendo a vida, perdendo a integridade, perdendo a moral, gastando tudo que tem a vida. Aí essa pessoa que passava a noite na prostituição, que passava a noite fazendo sexo com pessoas que ela nunca viu na vida, que passava a noite bebendo, passava a noite fumando, passava a noite enfiando veneno nas suas veias, essa pessoa agora vem, ela fala: eu quero no culto, eu quero buscar Deus. Mas que culto que é esse? 2 horas de culto, 2 horas e meia de culto. Meu irmão, nós temos um entendimento que nada na nossa vida é mais importante que cultuar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Se puder, nós queremos cultuar Ele 24 horas, se puder, nós queremos ter culto todo dia. Meu irmão, nós queremos gastar a presença desse Deus, nós queremos ser um sacrifício vivo, santo, e que Deus fale assim: eu estou me agradando do teu culto, eu estou me agradando da tua entrega. Pode dar mais, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aonde que abundou minha entrega no pecado, a minha entrega agora para Deus tem que ser maior, o meu tempo para Deus tem que ser maior, a minha entrega no meu corpo tem que ser maior, o desgaste da minha vida tem que ser maior. Por isso eu me gastarei para isso todos os dias da minha vida, porque eu quero levantar um altar maior, mais. Então diga comigo: sacrifício vivo, santo, que agrade a Deus. Um sacrifício vivo e santo fala do padrão de culto que você dá. O sacrifício precisa ser vivo. O que é isso? Acabei de ensinar: eu não entrego nada morto no altar. Vamos lá no culto, né? Senta. Eu estou colocando em cima do altar algo que já está morto. A pessoa, nada contra, você tem que cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo, senão Deus, se você não cuidar do corpo, Deus traz juízo sobre você. A pessoa fica lá na esteira 1 hora, choque, coloca o shortinho dela e fica lá. Aí a pessoa posta lá: treino pago. Ela coloca lá: não, alimentação saudável. Faz tudo para o corpo dela. Aí ela chega no culto, sabe quem que é o Deus dela? A academia. Sabe quem que é o Deus dela? A comida diet. Sabe quem que é o Deus dela? A novela. Tem irmã que nem pisca na novela. O próximo episódio. Aí o que é? Deixa eu te contar, é o mesmo de sempre. A mulher casou com a pessoa errada, está apaixonado no outro. O outro casou com a pessoa errada, está apaixonado na outra. E vai ter alguém, e se for novela mexicana é pior, porque tem alguém que odeia criança e quer tramar todos os projetos para acabar com as crianças. Eu não sei o que a novela mexicana toda está nesse enredo. Pessoas adultas que querem destruir a vida de criança, e eles querem, pega o desenho da criança e pica. A professora vai ver agora, ela não fez a tarefa. Aí, professora, eu tinha feito, você não fez. Aí é tudo isso, é a mesma história. Aí no final, os ruins morrem, alguém casa e acabou, fim. E você fica lá, nem pisca. Hoje é a novela, você aprendeu a gravar aí, grava aí. Agora no culto, ai meu Deus, ai que coisa chata, ai não aguento, ai. Sabe por quê? Nós temos colocado coisas mortas no altar. Tudo que você faz é coisa morta, obras mortas. Você não coloca nada vivo. Você tem que entregar algo vivo no altar para morrer no altar. Então faz academia, mas na hora que você vir, você fala assim: eu tenho que correr mais do que eu corro na academia, eu tenho que pular mais do que eu pulo na academia. Vamos lá, vamos adorar. Quando você era do mundo, você pagava tanto mico, você dançava na boquinha da garrafa, você fazia tanta coisa ridícula, você ficava lá,
suado com um monte de gente lá, ó. Agora que na igreja você tá, o culto tá pulando, as pessoas adorando, você fica. Ridículo é quando a gente vivia no mundo. Ridículo é quando a gente ficava lá dançando, coisa sem sentido. Agora existe um sentido. Você tem que trazer algo vivo para colocar no altar. Isso é o padrão do tipo de culto que você tem que ter. Sacrifício vivo. Sacrifício santo. Você já imaginou que tudo que Jesus passou foi para tentar adulterar o tipo de oferta que ele seria lá no Getsemane, o tipo de oferta que ele ia ser lá no Calvário? Mostra que você é o Cristo. Faz essa pedra virar pão. Eu acabei de receber o Espírito Santo, e eu vou usar o poder que eu recebi para provar para o diabo que eu sou filho de Deus, matando a minha fome. Deus vai olhar e falar assim: mais um que busca as suas necessidades. E na hora que ele chegasse no Getsemane, ele já ia chegar morto, ele não ia ter nada para colocar de vivo ali. O tempo todo, prova, colocar o discípulo dele para trair ele. Tudo que acontece na tua vida é para te desgastar, para você vir para o culto assim, todo para baixo, para falar: toma aqui meu culto. Deus vai falar: esse culto que não tem sacrifício vivo, que não é santo, eu não me agrado, não aceito. Você tem que entender que Deus não aceita qualquer culto. Havia um homem chamado Abel e outro homem chamado Caim. Um prestou um culto, outro prestou outro culto. Deus falou: esse culto eu aceito, esse culto eu não aceito. O mundo está dividido entre pessoas que Deus aceita o seu culto e entre pessoas que Deus não aceita. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Quem está em xeque no culto não é Deus, somos nós. E Deus, que é o dono e merecedor do culto, Ele decide se vai se agradar ou não. E sabe qual é a minha maior preocupação? Se Deus não se agradar do nosso culto, Ele não vem. Sabe quando você entra num culto, e eu não sei se você já viveu isso, dia após dia, semana após semana, fala de Deus, ensina tudo de Deus, a Bíblia está escrito as coisas de Deus, você canta cânticos de Deus, mas você não sente Deus, você não sente que Deus está naquele lugar. A pior coisa que tem é você entrar numa igreja e não sentir que o dono da igreja está lá. Eu não sei se você já sentiu isso, eu já. Dá vontade de você sair correndo desse lugar. Sabe por quê? Porque Deus não está recebendo aquele culto. Eu não sei se você está entendendo. 2021 será um ano. Deus não é colocado em xeque porque teve pandemia. Deus não é colocado em xeque porque pessoas morreram. Deus não é colocado em xeque por nada que está acontecendo. Mas nós estamos sendo colocados mais uma vez em xeque. Se nós vamos servir ou não. Se Deus vai se agradar ou não. A Malaquias 3,18 diz: mais uma vez farei a diferença entre daquele que me serve e daquele que não serve. Servir no sentido de eu ser qualificado para ser um servo de Deus. Então Deus vai olhar para mim, para você, e vai ver assim: ó, você serve, você não serve. O seu sacrifício é vivo, é santo e agradável, o seu não. Deus está fazendo uma separação de quem serve e de quem não serve. A pergunta é, que eu quero fazer para mim, cada um faz para si mesmo: eu vou servir? Se eu continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivi em 2020, se eu continuar dando o mesmo culto, eu vou servir? Eu vou agradar a Deus? Ele vai me escolher? Ele vai fazer assim, ó, que aroma agradável, esse culto me serve. Deus, Ele não vem numa igreja porque ela é melhor localizada, porque ela tem um nome mais bonito, porque ela faz parte de uma convenção, de um congresso que está há centenas de anos. Não, o que dá credibilidade ao ministério não é isso. O que dá credibilidade ao ministério, à igreja de Cristo, à congregação, é: Deus tem se manifestado. Sim ou não? Sim. Se a resposta é sim, legal, significa que Deus está se agradando do culto que é prestado naquele lugar. Então Ele está fazendo presença naquele lugar. Acabou.
Você pode olhar e discordar de um monte de coisa, mas tem uma coisa que você não pode discordar: Deus está naquele lugar? Deus se manifesta naquele lugar? Sim. Se a resposta é sim, Deus, que é mais exigente do que eu e você, está se agradando do tipo de culto que está sendo dado. Então ninguém pode questionar o que está sendo feito. Você pode ter a sua opinião, você pode achar que as coisas têm que ser de outro jeito, você pode, as pessoas, ainda bem que a vontade do homem não é a vontade de Deus, ainda bem que Deus não é brasileiro. Porque todo mundo tem uma ideia de como fazer melhor aquilo que não está fazendo, aquilo que o outro está fazendo. Agora a pergunta é: Deus tem se manifestado? Quantas pessoas em 2020 foram tocadas e transformadas por Deus neste lugar? Esse levantar de mão aí não glorifica a Deus, não. Eu vou perguntar, vou te dar outra chance. Eu não estou falando para você me validar, não. Quantos foram tocados, tiveram a sua vida transformada e foram curados, restaurados em 2020 nos cultos prestados nesse lugar? Sabe por quê? Deus tem se agradado. Nós podemos ser falhos em muitas coisas, e somos, mas na nossa falha, em nossa pequenez, Deus sabe que o nosso desejo é buscar fazer a vontade dele. E se nós estamos oferecendo um sacrifício vivo, agradar, santo a Deus, Ele fala: eu me agrado, eu desço nesse altar, recebo essa oferta. A Bíblia diz no livro de Samuel: antes que a lâmpada do Senhor se apagasse em Israel. Diga comigo: antes que a lâmpada se apagasse em Israel. Lâmpada acesa fala de uma lâmpada que tem o quê? Uma lâmpada acesa, ela tem o quê? Uma lâmpada acesa, ela tem o quê? Fogo. Naquela época, como acendia uma lâmpada? Como acendia uma lâmpada? Fogo. Uma lâmpada acesa, ela tem? Então ele está dizendo: antes que a lâmpada se apagasse. Uma lâmpada que está se apagando está perdendo o fogo. Como que eles pegavam o fogo? De onde eles pegavam o fogo para colocar nas lâmpadas dentro do templo? Eu já ensinei isso aqui. De onde eles pegavam o fogo? Vou perguntar de novo. Para acender as lâmpadas que ficavam no templo, que simbolizava a revelação, no altar. Se edificava um altar, Deus se agradava, mandava o quê? O que aconteceu nos dias de Elias? Deus respondeu sobre o altar com? Eles pegavam fogo e acendiam a lâmpada. Então o texto diz: antes que se apague a lâmpada. Por que a lâmpada estava apagando? Porque estava faltando fogo. Por que estava faltando fogo? Porque ninguém estava oferecendo um culto sobre o altar estava vazio. Aí apareceu uma mulher chamada o quê? Ana. E ela foi até o altar e chorou. Falou: Senhor, se o Senhor me der um filho para mim, eu vou consagrar esse filho para ti. A palavra consagração. Eu vou dedicar esse filho para o Senhor. E a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, um menino chamado Samuel, ele ficava constantemente sobre e ele dormia sobre e ele gastava todo o seu tempo sobre um lugar, uma cidade, um país. Escute o que eu vou dizer: que a lâmpada está acesa o tempo todo, o altar nunca pode ficar vazio. Uma cidade, um país que precisa da revelação do céu e precisa de uma lâmpada constantemente acesa, precisa sempre ter o altar ocupado. Sabe por que a intercessão dessa igreja está toda sexta, todo sábado aqui? Porque eles entenderam que o altar não pode estar vazio. Quem passou esses últimos dias, essas últimas noites aqui, esposa vindo para a igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Nas madrugadas. Foram quantas madrugadas? 3. Os 3 últimos dias do ano eles estavam aqui, porque eles entenderam o que? Não pode faltar revelação. Para não faltar revelação, o altar não pode estar vazio. Por que a lâmpada estava quase se apagando de Israel? Porque o altar estava vazio, porque os filhos de Eli estavam cada um cuidando da sua vida.
nas festas. Eles não queriam cultuar a Deus, eles queriam viver a vida deles. Nem a pandemia parou o povo. O povo não vai na igreja, o povo não vem na madrugada orar, mas o povo viaja. Mas o povo vai festejar. O povo, diante da face do perigo de pegar uma doença e morrer, eles não param de buscar os seus prazeres, mas eles têm isso como desculpa para parar de cultuar, porque o desejo deles nunca foi cultuar a Deus. Foi cultuar, foi para o altar para buscar e não para entregar. Nós estamos gerando nessa cidade, uma região sul de Minas, Borda da Mata, Estiva, Bueno Brandão, ao redor de nós estamos querendo acender lâmpadas, e para que essas lâmpadas sejam acesas, a presença de Deus seja acesa, o altar nunca pode estar vazio. Diga comigo, para não se apagar a lâmpada, sempre tem que ter alguém no altar. Quanto tempo nesse ano você gastou no altar? Quando eu falo de altar, não é só esse, o seu altar diário, na sua casa, no seu trabalho. Deus sabe, você fez 30 minutos de oração, e o resto do seu dia você fez o quê? Você quer estar com as pessoas, você não dá conta de ficar sozinho com Deus, e você está com as pessoas falando, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Não, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a tua obra, porque você não aguenta ficar sozinho na presença. João Batista ficou mais de 20 anos sozinho no deserto, para depois pregar para alguém. Jesus ficou mais de 30 anos, e quando ele pregou na adolescência dele, o pai e a mãe falaram, vamos voltar para Jerusalém, vem cá, não, vamos voltar para Nazaré, vem cá, não é a hora ainda não. E a Bíblia fala, e foi com eles para Nazaré. Nazaré significa estar guardado. Se você nunca ficou guardado 10, 20, 30 anos, você não pode estar ministrando para pessoas. Que isso, pastor, o senhor está exagerando. Estou falando de Bíblia. Deus não quer você no fazer, Deus quer você no ser. Altar não é serviço. Veja que altar fala de culto, mas o final de tudo é serviço, mas começa numa entrega. Quanto tempo você gasta de entrega? Quanto tempo você gasta na preparação? Você não pode ouvir uma pregação de alguém no YouTube e tal, peguei essa revelação, e anotar uma frase, achar bonito, falar, vem cá, deixa eu dividir algo com você. É por causa disso que muitos têm sido enganados. Você tem que ir na raiz, você tem que ir mais fundo. Você tem ideia quantos dias nós ficamos em consagração para estar aqui liberando essa palavra? E as demais 6, 7 que não vão liberar? Quando João Batista foi gerado, o pai dele começou a fazer um monte de perguntas. O anjo falou para ele, você não vai falar nada, porque quem fala demais no tempo da gestação pode comprometer o que está sendo gerado. Quando estamos gerando algo, é tempo de falar menos, fazer menos e estar mais na presença. O modelo nosso de um culto é quem? Jesus. 30 anos no secreto. João Batista que preparou o caminho de Jesus, mais de 20 anos. Sabe qual é o problema dessa geração? Ela converte hoje, amanhã já tem voz, já quer falar, está no leite ainda. Você tem que entrar no nível do alimento sólido para alimentar alguém. Um bebê não pode alimentar outro bebê. Você precisa ser discipulado. Discipulado significa, não é um método de crescimento e nem de formar líderes. Discipulado no original é disciplina, é ter a mesma disciplina de Jesus, ter a vida de oração que Jesus teve. Eu nem vou perguntar aqui para a gente não passar vergonha, mas se eu perguntar, que tem gente que nunca leu a Bíblia inteira. É feita uma pesquisa nas igrejas brasileiras, onde que mais de 65% de pessoas que estão na igreja nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Como que você pode falar da Bíblia se você nunca leu ela inteira? Eu sei que às vezes queima dentro do teu coração, você quer falar, Jesus tem pressa. Não, Jesus não está em pressa porque ele não está atrasado.
Ele está dando tempo. Quem está atrasado em dar uma resposta para ele somos nós. Então você tem que entender qual é o tempo que você está vivendo. Um tempo de silêncio, um tempo de buscar. Porque está no altar, acende uma lâmpada. Samuel não estava pregando para ninguém, ele era um menino. Então ele teve um tempo de consagração no altar. Não é hora da gente pegar o Gustavo e falar: não, Gustavo, vem aqui, começa a dar seu testemunho para todo mundo, prega para todo mundo, nós vamos queimar etapa. Não, agora é hora de pegar e discipular esse menino, ensinar a Bíblia para ele, ensinar ele a perseverar na palavra, perseverar em conhecer a palavra. Tem dúvida? Vamos estudar junto a palavra, como os pastores estão fazendo, visitando, não é isso? Ensinando. Ensina o menino o caminho que deve. Diga assim: Senhor, eu sou um menino, me ensina o caminho, pega na minha mão, Senhor, eu quero crescer no altar, na entrega. 2021 tem que ser um ano de entrega. Muita gente falou em 2020: vamos avançar, 2020 nós vamos fazer isso, nós vamos arrebentar. E aí? Fica em casa. Noé, entra na arca, fica aí dentro, quieto. Porque em dias de dilúvio, em dias de juízo, tem que ficar todo mundo quietinho dentro da arca. Depois nós vamos abrir a janela e liberar os decretos, mas antes é tempo de gerar dentro. Diga comigo: antes que a lâmpada se apagasse, alguém estava no altar. E Deus falou para aquele que estava no altar. Diga: Deus falou para aquele que estava no altar: Samuel, Samuel. Deus está procurando quem está no altar e não no serviço, e está falando assim: ei, você mesmo que está no altar, qual é o teu nome? Vem cá. Ele chamou Samuel para um serviço, porque antes Samuel estava no altar. Diga comigo: ele chamou Samuel para o serviço, porque antes ele estava no altar. O altar não pode estar vazio. Diga: eu prometo, Senhor, 2021, o meu altar não vai ficar vazio. O serviço é o mover do poder do Espírito. Diga comigo: o serviço, o servir é o poder do Espírito atuando através de mim. Mas o altar é a presença de Deus em mim. A gente quer o poder, a gente quer o serviço, o poder de Deus em nós, mas o altar é quem define quem nós somos. Muitos usados por Deus no serviço começaram a usar a Deus, porque começaram a diminuir o tempo de altar e aumentar o tempo de serviço. Não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo tanto porque eu tenho que ganhar almas, a pandemia está aí, Jesus está voltando. Não, agora que é a hora de você entrar no altar. Deus vai encontrar você como ele encontrou Samuel. Ei, você que está no altar, que não deixou o altar vazio, vem cá. Ele sabe o nome. Diga para o teu irmão: Deus sabe o nome de quem está gastando a sua vida no altar. Não é tempo de deixar o altar vazio. Diga: é tempo de consagração. Deus falou para mim que 2021 é ano de consagração, é ano de andar no Espírito e é ano de altar. Só vai passar na prova desse ano quem tiver uma vida totalmente. Deixa eu te falar, nunca nenhuma palavra que Deus nos deu caiu por terra. Se você pegar o vídeo do ano passado, nós falamos tudo o que ia acontecer basicamente nesse ano, inclusive falamos que viria um juízo de Deus. Quem lembra disso? E que muitas pessoas em 2020 iam morrer. Quem lembra disso? Estava no culto. Muitas pessoas iam morrer porque eu via anjos sendo enviados da parte de Deus para ir e tocar e ferir com morte. Inclusive falei que muitos pastores iriam
De verdade, só levanta a mão quem lembra de verdade, quem lembra disso? Foi profetizado antes de 2020. Foi profetizado. Porque a Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então 2021, diga, é ano de consagração. Andar no Espírito. Altar. Eu quero ensinar você nesses 7 dias os 3 pilares: a se consagrar, a andar no Espírito e ter uma vida de altar. Então você precisa dedicar tempo para você entender o que Deus quer de você em 2021. Se eu pudesse resumir 2021 numa visão, eu resumiria, sabe o que? Em alguém totalmente mergulhado debaixo das águas. Você vai ter que aprender, eu e você, a respirar debaixo das águas. Já viu aqueles filmes, aqueles desenhos que vem um enxame de abelha? Quem já viu isso? Aí o cara faz o quê? Pum! Pula dentro da água e ele fica totalmente. Todo ataque que vier contra a minha vida e a sua vida em 2021, só estaremos cobertos e livres se estivermos completamente cobertos pelas águas do Espírito. Não tem mais meio termo. Não tem, escute, não tem mais meio termo. Deus está fazendo a limpeza e a separação. E 2021 só vai conseguir concluir o ano com êxito e de forma que Deus se agrade se tiver uma vida de maior consagração, de andar totalmente na dependência do Espírito e de altar. Irmãos, nós precisamos, estou falando nós no plural, nós, eu me coloco nisso, precisamos urgentemente, escute o que Deus está dizendo à igreja, melhorar o nosso nível de consagração, senão você não vai conseguir. Esqueça tudo que você gosta, que você gasta seu tempo, e concentre-se em consagrar a Deus. Mais oração, mais tempo com Deus, mais intimidade, mais ouvir do Espírito, mais andar na dependência do Espírito, mais altar, mais, é o que Deus quer de nós. Você vai precisar de separar tempo para se consagrar mais a Deus. Para isso você vai ter que ter momentos, vai ter que ficar sozinho, você e Deus, para você ouvir Deus. Diga, quando o homem cala, Deus fala. Diga comigo, 3 pilares para 2021: consagração, andar no Espírito, altar. Eu não tenho muito tempo, então eu quero, assim, nos próximos minutos, fazer um resumo, uma síntese. Vocês entenderam um pouco aqui sobre o que é culto, entenderam um pouco como prestar um culto, o padrão de culto que Deus quer: sacrifício vivo, santo. Diga, sacrifício vivo e santidade, fala, são padrões da minha vida como oferta para cultuar a Deus. Então, sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Quem vai decidir se o culto é agradável? Quem vai aceitar ou não a minha vida? A gente não tem uma carta em branco para falar assim, não, Deus está se agradando de mim. Quem tem que falar isso é Deus. E qual que é a maior prova? Manifestação dele, a presença dele. Deus agradou da oferta de Ana. O que Ana mais queria? Um filho. Mas ela pega aquele filho e ela fala, eu vou consagrar para Deus. Quando ela entrega o filho para Deus, o filho fica crescendo aonde? E Deus vai aonde buscar o filho? E Deus chama o filho e fala assim, agora sim, você vai ser levantado para trabalhar em Israel como um sacerdote. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Ana. Meu Deus, diga, Deus não aceita qualquer oferta, não aceita qualquer culto. Ah, irmão, eu fico desesperado com isso, porque eu fico perguntando, Deus, o Senhor vai se aceitar de mim? Uma coisa é salvação, Deus salva todo mundo, não importa o que você cometeu, qual pecado, isso é uma coisa, salvação. Agora nós estamos falando de culto, de sermos adoradores. Quando ele fala de adoração, olha o que ele fala, vem a hora e já chegou em que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Se ele procura os verdadeiros, é porque tem os
falso. Isso não tem nada a ver com salvar. Salvar, Ele salva você do jeito que você está, perdido, sujo, cheio de pecado, cheio de falha. Agora, para receber a tua adoração, não, tem um padrão. Não misture esse evangelho de hipergraça. Não caia nesse engano. Não, Deus aceita tudo. Se for de coração, Ele aceita. Não, mentira. Tem que ser o melhor. E Ele olha e fala assim: eu vou ver se eu vou me agradar. Não é simplesmente alugar um ponto aqui e falar: não, vou abrir uma igreja ali e vou pôr o nome de Rei Jesus. Ele tem que olhar e falar assim: deixa eu ver se eu vou me agradar. Pastor, igual vocês pediram, abre uma igreja em Borda da Mata. Minha vontade, vamos lá, vamos abrir. Mas eu tenho que orar, sabe por quê? Será que Ele vai agradar? Será que Ele vai agradar que nós possamos plantar uma igreja em Borda da Mata? Então nós temos que orar. Senhor, é o que o Senhor quer? Se a gente começar lá um ponto de pregação para pregar, para ganhar almas, o Senhor vai se agradar? Ou é mais uma igreja abrindo mais um prédio? Nós não podemos ser mais um. Nós temos que ser uma igreja relevante, uma igreja que Deus se agrada. Embora não somos perfeitos, veja só, Deus não vai rejeitar a tua oferta por você ser imperfeito. Entenda o que eu estou falando. Não, você é cheio de defeitos, eu não vou aceitar a tua oferta. Não é isso. Ele não vai aceitar a nossa oferta se não for de integridade de coração. A palavra integridade no original é inteiro. Então Ele olha e fala assim: deixa eu ver se você está sendo inteiro o que você está fazendo. Você está abrindo uma igreja em Borda da Mata porque você quer falar que tem mais uma igreja para você ser relevante? Ou você está abrindo uma igreja em Borda da Mata porque você quer restaurar vidas, você quer pregar o evangelho, você quer trazer o reino de Deus? Deixa eu ver qual que é o teu interesse. Você está pregando isso porque você quer ser uma pessoa agradável, você quer que as pessoas da igreja gostem de você? Ou você está pregando isso porque eu estou mandando você pregar isso? Deixa eu ver o quanto você é inteiro no que você está fazendo. Irmãos, nós fazemos tudo pela metade. O quanto que você é inteiro nisso aqui? Deus te quer por inteiro. Deus, Ele olha tudo isso que está acontecendo na terra, e as pessoas continuam vivendo da mesma maneira. Ele olha, e sabe o que Ele vê? Elas não, nem diante de uma situação dessa tão triste, elas não conseguem ser inteiras para mim. As pessoas estão divididas. Aonde tem um espírito de engano, o altar está quebrado, o povo está dividido. A palavra de Deus nos diz, Levítico capítulo 8, eu quero ensinar algo poderoso para você. Nós temos poucos minutos, temos que ainda apresentar a dança e orar. Como eu falei para você, isso aqui é tudo coisa que Deus falou comigo nesses dias, olha, tudo isso aqui. E eu não dou conta agora de falar tudo. Os tópicos estão aqui. Levítico 8, 28 ao 36. Olha o que diz. Por que 7 dias? Depois Moisés tomou das mãos dele e queimou no altar sobre o holocausto, que era uma oferta de consagração. Repita comigo: oferta de consagração. Oferta de consagração para quê? Está escrito, por aroma. O que é isso? Quando você dava uma oferta de consagração, era com o intuito de ter um aroma agradável. O que é isso? Deus ia identificar o atributo da adoração, se foi feito com todo o coração, se foi feito com toda a entrega, e Ele ia falar se estava agradável ou não. Já é um padrão que Deus estipulou. Desde o início do Gênesis tem culto, mas a primeira vez que foi implantado um modelo de culto parecido com o nosso foi através de Moisés. Um tabernáculo, os 3 ambientes, um altar, o incenso que simboliza as orações, a adoração, a oferta, o sacerdote. Começou o modelo com Moisés, depois Davi também implantou. E aqui ele fala então que Moisés tomou das mãos, queimou sobre o altar a oferta de consagração por aroma agradável e a oferta queimada ao Senhor. Vamos ler o 29. Moisés pegou o peito e moveu por oferta movida diante do Senhor. Era a porção que cabia a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés pegou também um pouco de óleo da unção, um pouco de sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como os filhos de Arão e as suas vestes. Consagrou Arão as vestes dele, bem como os filhos de Arão as vestes deles. Preste atenção.
Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne diante da porta da tenda do encontro, e comam ali junto com o pão que está no cesto da consagração. Várias vezes você vai ver a palavra consagração. Como tem ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão vocês devem queimar. Não se afastem da porta da tenda do encontro, por quantos dias? 7 dias, até o dia que cumprir os dias da sua. Diga comigo, 7 dias simbolizava o tempo de consagração. Por que 7? É primícia. Tal ministério faz. O Mevan faz. Tal ministério faz. Cada um, Deus dá uma direção, sabe o que faz. Nós estamos fazendo, por quê? Consagração. Deus falou 7 dias de consagração. Porque o Senhor consagrará vocês durante 7 dias, vamos lá, 34. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse em expiação por vocês. Nós vamos ler até o 36, vamos lá. Fiquem, pois, à porta da tenda do encontro, dia e noite, por 7 dias, e observe as prescrições do Senhor, para que não morram, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Volta lá no, acho que é 29 ou 30, 31, que fala que foi em 7 dias de consagração, que é o tempo que Deus vai consagrar eles, e deixa esse texto. Então olha para mim, nós temos que ganhar tempo, me ajuda aqui agora, pelo amor de Deus. Olha o que Deus está falando, preste atenção para você entender. Todo culto consiste em algumas coisas. Qual é o modelo de culto nos dias de Moisés? Precisava de um altar, fala comigo, altar. Precisava de uma oferta. E precisava de um sacerdote para preparar o altar e a oferta. Então precisa no mínimo de 3 coisas: sacerdote, altar e oferta. Se Deus se agradasse da oferta e do altar e do sacerdote, o que ele fazia? Mandava fogo. Fogo naquela época não tinha energia elétrica. Fogo naquela época simbolizava o quê? Acendia as candeias, simbolizava o quê? Direção. Então para me ter direção de Deus, fogo, eu preciso antes de o quê? Uma oferta agradável a Deus sobre um altar e um sacerdote que agrade a Deus. Vamos lá. Hoje não é diferente. Todos nós somos o quê? Sacerdotes. Vamos correr lá em 1 Pedro. Olha o que diz, capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Pedro 2, 4 e 5. Agora eu vou ter que ser mais rápido. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens. Presta atenção nessa parte, depois você vai entender. Uma pedra que foi rejeitada. O que é uma coisa rejeitada? Ela foi colocada o quê? De lado. Rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita quer dizer, no padrão dos homens, eles olharam para a pedra e fizeram o quê? Agora no padrão de Deus, ele olhou e falou assim: é essa? O que nós estamos vivendo hoje? Igrejas fazendo cultos voltados para Deus. Voltado para quem? E aí o povo fala assim: não, isso aqui é bom. E aquilo que o povo fala que é bom, Deus olha e fala o quê? Rejeitada pelos, mas eleita por aquilo que Deus fala assim: é isso que eu quero. O povo olha e faz o quê? Não é diferente daquela época. Eles rejeitaram a Jesus. Todo mundo comemorou Natal, Feliz Natal, mas ninguém quer viver o que Jesus pregou. Ninguém quer viver o nível de entrega. O mundo não quer. Eles celebram o Natal, mas não querem viver no padrão de culto de Jesus para Deus. Jesus é nosso padrão de culto. Jesus é nosso padrão de oferta. Jesus é nosso padrão de sacerdote. Jesus é nosso padrão de altar. Ele é o sacerdote, ele é o altar, ele é a oferta, ele é os 3. E Deus aceitou o altar, aceitou a oferta e aceitou o sacerdote. Por isso eu e você estamos aqui. Porque teve uma oferta que agradou a Deus, um altar e um sumo sacerdote, Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Então quando eu venho servir a Deus, preste atenção, quando eu venho cultuar a Deus, não é Deus que está em xeque, sou eu. E aquilo que os homens rejeitaram, Deus aprovou. Será que nós estamos rejeitando algo que Deus aprova? E será que nós estamos aprovando algo que Deus rejeita?
Olha o que a Bíblia diz, continuando, verso 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, assim como Jesus, que é o padrão. Jesus é a pedra que foi eleita mas foi a pedra que foi rejeitada pela maioria dos. Então, se eu estou oferecendo um culto que agrada eu vou ser rejeitado e reprovado pela maioria das. Porque o padrão de Deus é diferente do padrão aquilo que o homem aprova, Deus rejeita. Aquilo que Deus rejeita, o homem aprova. Então, se eu estou oferecendo um culto que deve agradar a Deus, qual o padrão de culto que eu devo escolher? O do homem, a opinião do homem, ou de Deus? Entende? Para que eu, assim como Jesus, que foi agradável a Deus, mas rejeitado pelos homens, seja uma pedra viva, que como pedra viva eu seja edificado. Lembra que eu aprendi? Sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto espiritual. Um culto espiritual para Deus tem que ser um culto aprovado por Deus, embora sendo rejeitado pela opinião pública. E ele fala o que? São edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer o que? Sacrifícios espirituais, culto, agradáveis a Deus por meio de quem que é o modelo? E através de Jesus eu faço o que? Ofereço o que? Culto, sacrifício. Porque eu sou o que? Uma pedra viva. O altar era feito do que? Pedra. Então eu também sou o sacerdote. O pastor não é o teu sacerdote. O pastor é aquele que tem uma maturidade espiritual maior para te ensinar, é um guia espiritual, é uma paternidade espiritual, mas não é o teu sacerdote. Todos nós, por intermédio de Jesus, somos sacerdócio real. Então, quando Deus rejeita a tua oferta, o teu culto, Ele vai resolver com o sacerdote que prestou aquele culto. Então Ele não vai se ver comigo, Ele vai se ver com cada um de vocês. Vai falar: por que você não prestou um culto agradável? Por que você não está sendo um sacerdote correto? Por que o teu altar não está certo? Por que a tua oferta não é agradável? Diga comigo: altar, oferta, sacerdote. Diga: eu sou o altar, eu sou a oferta, e eu sou o sacerdote que oferece a oferta sobre o altar. Então, se Deus agrada do teu culto ou não, é responsabilidade de quem? Do pastor? De cada um. Quem está entendendo? Diga amém. Nós vamos ler o verso 7 e 9 agora. Olha o que diz, versículo 7 e 9. Portanto, para vocês, os que creem, ele está falando com quem crê. Quem não crê já está de fora. Os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra angular, veio ser o padrão, a referência. Verso 8 e 9. E a pedra de tropeço, a rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo o quê? Nós estamos vivendo dias o quê? Que a Bíblia fala que os homens seriam o quê? Desobedientes, amantes de si. Uma pessoa amante de si mesmo, ela vai ser um sacerdócio real? Ela vai ter o altar correto? Ela vai dar uma oferta agradável? Deus vai se agradar dela? Diga: aquilo que Deus rejeita, o homem sempre aprova. Aquilo que o homem aprova, Deus rejeita. Aqui diz, verso 9, para terminar essa parte: vós porém são geração eleita. Ele está falando: você porém é diferente, você é uma geração eleita. Você é um sacerdote o quê? E você é uma nação, povo de propriedade exclusiva de quem? Para quê? A fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Então nós estamos construindo a mensagem. Quem entendeu o que é culto? Quem que está em xeque no culto? Nós. Eu sou quem no culto? Eu sou a e eu sou o. E Deus vai se agradar
ou não, dependendo do padrão de altar que eu sou, de oferta que eu e de sacerdote que eu posso ser um altar falso, rejeitado por Deus, no padrão do homem? Sim ou não? Sim. Eu posso ser uma pedra o quê? Rejeitada pelos homens e aprovada por... Do que o altar era feito? Pedras. Coloca Êxodo 20, 25 rapidinho. Êxodo 20, 25. O altar era feito do quê? Então uma pedra rejeitada pelo homem, ela é o quê? Aprovada por... E uma pedra que foi aprovada pelo homem? Então o padrão de altar tem que ser o padrão de... Porque o altar é para... O culto é para... Ok. Amém. Êxodo 20, 25 diz: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam com pedras lavadas, porque se fizerem o uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Você tem que ser uma pedra lavrada por Deus, não no modelo do homem. Uma pedra aceita por Deus, ela é rejeitada pelo... Não tem como ter as duas coisas. Mas eu estou servindo a Deus, estão me perseguindo. Uhul! Você foi aprovado por Deus. Mas eu estou servindo a Deus e todo mundo gosta de mim. Abre o teu olho. Não tem como ter as duas coisas. Diga, não tem como ter as duas coisas. Aquele que agradar seu pai, sua mãe, não desagradar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu amigo e a si próprio, não pode ser meu discípulo. Nós estamos vivendo uma igreja que quer agradar a todo mundo. Não existe. A igreja tem que fazer a diferença para ser diferente. O sal se perde o seu sabor, se torna sem sentido. Diga, não tem como agradar os dois. Então vamos lá. Quantos dias que é o dia da consagração? Para se consagrar um altar. Aí você vai entender algo que eu vou te falar rapidinho. Então não é simplesmente o serviço. Eu entendi como é que funciona o culto. Eu preciso de um... Vamos lá, rapidinho comigo. E de uma? E de um? Mas tem um detalhe. O sacerdote não pode já juntar um altar, colocar a oferta em cima e falar, pronto. Senão seria muito fácil. O que o sacerdote tem que fazer primeiro? Aí volta lá em Levítico 8, 28. Coloca ali por favor. Ele tem que ficar 7 dias consagrando para que ele se torne um sacerdote. O que? Quer dizer, escute o que eu estou falando. Existe no culto o que? O altar. Quando eu perguntar você fala, existe no culto isso é o que? O serviço. Só que antes dele oferecer um serviço, um culto, o sacerdote tem que ficar 7 dias o que? Consagrando. Não é simplesmente pegar e falar, não, então vou levantar um altar, vou dar uma oferta para Deus, vou cultuar, está tudo certo. Vamos fazer um culto aqui, Deus vai se agradar. Eu já aprendi o sistema, é altar, oferta, sacerdote. Não. O altar tem que, o sacerdote tem que ficar 7 dias na porta do templo, sem fazer nada, hein? O que é consagração? Não fazer nada. E ele dava uma oferta ele dava oferta de culto, oferta de consagração. Eu não sei se você está entendendo, a consagração é antes do culto. Então quer dizer, para mim tornar-se um sacerdote, para dar um altar, para dar uma oferta, antes eu tenho que me separar 7 dias. E quando eu me separar 7 dias, eu tenho que dar uma oferta de consagração. E aí fala, acho que é no 29, no 30, acha aí para mim. E Deus vai consagrar você 7 dias. O que é isso? Deus vai ficar 7 dias olhando para você. Deixa eu ver se você pode ser um sacerdote. Sabe o que ele está falando? Não, você não pode prestar culto para mim ainda não. Eu tenho que ver se você vai servir para mim. Você tem que ficar 7 dias na minha presença, dar uma oferta de consagração, não é oferta de culto ainda não. Você não foi nem aprovado ainda para dar culto para mim. Espera aí. Mas Deus não quer culto? Não é só chegar e dar um culto? Espera aí. 7 dias. Agora pega essa peteca comigo. Ali a palavra consagração. Sabe o que significa consagração no original no hebraico? E eu descobri só hoje à tarde, na hora que eu fiquei à tarde orando 3 horas, eu fiquei doido na hora que eu descobri. A palavra consagração ali no original significa pedras de engate. Samuel, vem aqui para você ajudar. Acha para mim, eu esqueci de mandar para você.
o peitoral do sacerdote, rapidinho, ajuda os meninos. Um sacerdote, quando ele era escolhido para ser sacerdote, olha para mim, ele colocava um peitoral e tinha 12 pedras, e as pedras eram de engate. Alguém tem algum anel que tem uma pedra aí? Um anel para me mostrar? Alguém tem? Quem já viu um anel com pedra? Aquilo lá chama pedra de engate, porque é uma pedra que está o quê? Encaixada. Tem? A pedra está encaixada aí, não está? Isso é pedra de engate. Não sei se vai conseguir mostrar. Aqui, ó, as pedras estão aqui, ó, cravadas aqui. Isso é engate. Obrigado. Fala comigo, pedra de engate. Então eles pegavam uma tira de couro e eles engatavam essas pedras ali. E como é que era dividida essas pedras? Em 4 grupos de 3. 3 aqui, mais um grupo de 3, mais o terceiro grupo de 3 e um quarto grupo de 3. No total eram quantas pedras? 3 vezes 4? 12. Eram 12 pedras que tinham no peito do sacerdote. Quando ele chegava para oferecer um culto para Deus, ele tinha 12 pedras de engate no peito dele. Aqui diz, na palavra de Deus, coloca para mim por favor, Êxodo 28, verso 17. Êxodo 28, verso 17. Olha o que diz. Coloque nele engate de pedras, com 4 ordens de pedras. A primeira ordem é sardócio, sárdio, topázio, carbúnculo. Será a primeira ordem. Vamos lá. A segunda ordem será esmeralda, safira, diamante. A terceira ordem será jacinto, ágata, ametista. A quarta ordem será berilo, ônix e jaspe. Serão guarnecidas de ouro nos engates. Então eles faziam suporte de ouro e essas pedras eram colocadas. 12 pedras, simbolizando. 12 fala do governo. Ali, está vendo as 12 pedras? 3, 3, 3, 3, 4 grupos de 3. A primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Aquela primeira ordem era da tribo de Judá. O símbolo da primeira ordem era o leão. Eu vou falar sobre isso mais nos outros dias. O segundo símbolo era o do homem. O terceiro símbolo era do boi. E o último símbolo dessas 3 tribos, cada tribo tinha uma bandeira, era da águia. Então fala leão, homem, boi, águia. Não coloca não, só deixa isso daí agora. Existe um texto que fala que eles tiveram uma visão e viram no céu um ser que tinha um rosto semelhante a de um homem, o rosto semelhante a de uma águia, o rosto semelhante de um boi e o rosto semelhante também de um. Sabe o que está querendo dizer quando vê essa visão no céu? Que Deus está vendo, quando Deus está mostrando para o homem no céu, Ele está mostrando o quê? Um modelo de um sacerdócio. Porque cada grupo desse simbolizava um grupo de sacerdotes dos filhos de Israel. E cada um tinha um símbolo. Então aqui nós temos 12 pedras, onde fala exatamente como eu li aqui em Êxodo 28, 17. Para você ser um sacerdote, você tinha que ter as 12 pedras. Agora preste atenção, as 12 pedras, cada uma simbolizava um atributo de Deus, um caráter. Para você ser um sacerdote, você tinha que ter atributos e caráter de... Para isso você tinha que ficar o quê? 7 dias separado, se consagrando, para Deus avaliar se você podia carregar as 12 pedras, se você podia simbolizar o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, e se você era capaz de carregar. O peito fala da região das emoções, de ter o atributo de Deus. Um sacerdote, ele tem que ter o caráter de Cristo. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu falei 7 dias de consagração, a palavra consagração é o quê? Pedras de... Então um sacerdote que se consagra, ele está recebendo o quê? Cada dia? Pedras. Quando você está consagrando, Deus está trabalhando o teu caráter, na espera. O que Jesus fez com os discípulos? O que? Espere em Jerusalém, Atos 1, 4 e 1, 8. Até que do alto venha o poder do Espírito. A Bíblia fala o que? Que o Espírito Santo ele dá o que? Fruto, caráter. Então ele está falando para vocês, minhas testemunhas, vocês têm que receber no peito de vocês, tem que vir o caráter do Espírito Santo, para vocês terem o mesmo caráter que eu tive, para vocês me representar na terra. Então não é simplesmente, vamos fazer um culto, vamos fazer as coisas para Deus, não. Tem que ter um tempo para que eu possa receber o quê?
Os atributos, as pedras que simbolizam o caráter de Cristo. Uau! Porque o meu modelo de sacerdote é... Agora você quer ficar mais espantado do que eu? Olha o que fala no livro de Ezequiel 28, verso 13. Eu só estou passando mel na tua boca. 28, 13 diz: você estava no Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates eram ornamentados e feitos de ouro, e foram preparados no dia que você foi criado. De quem que ele está falando aqui? Você sabe. Se você ler todo o texto, está falando de quem? Lúcifer, antes da queda. Antes da queda, Lúcifer era o quê? Um querubim, que guardava o quê? A presença de Deus. Então Lúcifer estava aqui. Lúcifer significa anjo de luz. Os anjos estavam ali adorando a Deus, está no trono. Ele pegava como sacerdote a adoração, escute, a oferta, e ele como sacerdote entregava no altar para Deus, até que ele reteve um dia parte da adoração, porque achou iniquidade dentro do coração dele. Agora o mais interessante, se você pegar essas pedras que ele tinha de engate, o símbolo das pedras no sacerdote simbolizava que ele foi um sacerdote o quê? Aceito para oferecer para Deus um culto. Lembra? O altar tem que ser consagrado, a oferta tem que ser consagrada, e o sacerdote tem que ser... Lúcifer foi consagrado. Agora, se você depois estudar na tua casa, pega as pedras que tinha nele, e pega as pedras que eu acabei de falar, de Êxodo 28, 17, das pedras que tinha em Lúcifer, das pedras que era exigida no sacerdote, faltou 3 pedras em Lúcifer. Coloca o peito do sacerdote. Coloca o peito do sacerdote. Ele tinha a primeira ordem, ele tinha da segunda ordem, ele tinha da quarta ordem, mas faltou a terceira ordem. Essa ordem ele não tinha. Ele tinha outras pedras, se você ler, mas essas 3 ele não tinha. Quais eram as pedras que Lúcifer não tinha no seu peitoral? Ele não tinha, eu vou ler aqui. Ele não tinha o jacinto, a ágata e a ametista. Agora, você quer saber o que simbolizava de atributo e de caráter essas 3 pedras? Quem está curioso para saber? Vamos lá. Eu anotei aqui. A pedra do jacinto, ela representava a mansidão. A pedra ágata simboliza a simplicidade, e a pedra ametista significa humildade. Então faltou em Lúcifer mansidão, simplicidade, humildade. Quando Jesus chega diante dos sacerdotes da época, diante do povo que estava cansado, o povo estava cansado diante do sacerdócio da época, dos escribas da época. Jesus chega e fala diante de todo mundo: aprendei de mim que sou... E o que? Ele não falou por acaso. Ele sabia que o sacerdote tinha que ter as 12 pedras, e exatamente a pedra da mansidão e da humildade era que faltava em Lúcifer. Então, como em Mateus 11, 29 diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Sabe o que Jesus está falando? Se você quer ser um sacerdote real, não pode faltar humildade e mansidão. Jesus também diz no livro de Mateus capítulo 10, verso 16: sejam simples como a pomba. Ele fala da terceira pedra. Fala comigo: mansidão, humildade, simplicidade. Então vamos supor que você tem 9 pedras, mas falta 3. Você de qual linha sacerdotal? De Cristo ou de Lúcifer? Você tem as 9, e você fala: eu posso ser um sacerdote, eu posso oferecer culto a Deus, mas você não se consagrou. Você foi logo para o serviço. Você não mergulhou em águas profundas. Você não deixou o tempo trabalhar você. Mansidão. Uma pessoa mansa é alguém que sabe o quê? Esperar. Uma pessoa humilde e simples é alguém que sabe submeter. Mas Lúcifer olhou e falou assim: o que é isso? Estão adorando ele por causa do trono? Já sei. Eu farei, diga comigo, fazer. Eu farei um trono acima do dele, então eu vou receber adoração.
porque ele achava que a adoração consistia na posição que Deus tinha e não em quem Deus era. Então tem pessoas, se eu fizer, se eu tiver um título, se eu tiver tal posição, sem consagração. Muitos estão fazendo muitas coisas sem consagração e estão trocando os pés pelas mãos. Diga, é tempo de consagrar. É tempo de depender do Espírito. Diga, é tempo de altar. Diga, eu preciso das 12 pedras. Jesus está dizendo para mim e para você assim: aprende comigo que sou manso. Aprende comigo que sou humilde. Seja simples como a pomba. Sabe por que Jesus falou essas 3 características? Porque ele falou: não seja um sacerdote da linha de Lúcifer. Seja um sacerdote da linha de Jesus, segundo o caráter de Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, nós não queremos ser esse tipo de sacerdote. Interessante que no peito tinha 12 pedras, e aqui tinha a Urim e a Tumim, além das 12. O que era Urim e Tumim? Naquela época não tinha o Espírito Santo para direcionar. Eu estou terminando aqui agora. E então quando eles chegavam diante de um sacerdote e ofereciam um culto, eles falavam: eu quero conhecer a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Então eles falavam: se acender o Urim, uma ficar do lado direito, outra do lado esquerdo, então é essa a direção. Se acender a Tumim, então é essa a direção que nós vamos seguir. Então além das 12 pedras, tinha uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Como não tinha o Espírito Santo para falar assim: olha, faça isso ou não faça aquilo, eles oravam e ofereciam uma oferta, um culto, e o sacerdote orava e acendia de uma forma sobrenatural do lado dele direito ou esquerdo a pedra Urim e Tumim, para que eles soubessem qual é a vontade de Deus. Quando nós cultuamos a Deus, nós queremos uma luz, uma direção para sabermos qual é a vontade. Só que se no nosso sacerdócio estiver faltando pedras, não vai se manifestar a vontade de Deus, e nós vamos continuar no serviço sem estar cumprindo a plena vontade do Senhor. Vamos estar oferecendo uma oferta que não é sacrifício vivo e nem santo. Sacrifício vivo, entregar algo vivo no altar. Santo, consagração. Santo fala de separação. Agora aqui no original a palavra consagração, a nível do sacerdote, era pedra de engate. Mas nos outros textos, consagração significa ser plenamente cheio, ser completamente cheio, completo, transbordante. Eu anotei: ser cheio, ser pleno, transbordar, para estar concluído e terminado. Sabe o que significa? Quando eu me consagro, eu começo a ser cheio de Deus, eu começo a ser cheio da presença, eu começo a ser cheio do caráter de Cristo. Então quando eu estou me consagrando, eu começo a receber mansidão, eu começo a aprender a esperar, eu começo a aprender a não responder àqueles que me atacam, eu começo a aprender a ser simples, a ser humilde como Jesus. O meu caráter começa a ser trabalhado, e eu então começo a receber todas as pedras, para que eu saiba qual é a vontade e qual não é a vontade de Deus. E quando eu sou cheio, eu sou pleno, Deus fala assim: agora você está pronto para ser um sacerdote. A palavra consagração é ser cheio, ser pleno, transbordar, até que você esteja terminado, pronto. Então Deus olha e fala assim: você se consagrou? Deixa eu ver se tem todos os atributos em você, se há mansidão, se há simplicidade, se há humildade. Tem, deixa eu ver. Então agora você está terminado, você está aprovado para ser um sacerdote, para começar a prestar um culto para mim. Então não é simplesmente prestar um culto, eu tenho que estar pronto para prestar o culto. Agora é claro que dentro disso, o Velho Testamento é tudo um apontamento do Novo. É claro que em Cristo Ele me completa. Como que tem que ser minha consagração hoje? Na intimidade com o Espírito Santo, na intimidade com Cristo, no altar. Senhor, eu consagro a minha vida, me dá mais da tua presença, me dá mais da tua mansidão, me dá mais, Senhor, da tua humildade, me dá mais da tua simplicidade. Espera. Sabe por que Deus deu esse tempo para nós na pandemia? Para mostrar quem quer esperar e consagrar e quem quer fazer. Só está apto quem sabe se consagrar. Uma vida de consagração, uma vida de renúncia. Uma palavra que estava fora de moda, e nós vamos falar muito em 2021, consagração. Naquela época,
um irmão, uma irmã para ministrar. Eles vinham, participavam de vários grupos de oração. Eles ficavam ali orando. Você chegava no culto das irmãs, à tarde elas ajoelhavam e ficavam ali. Quem lembra disso? Do círculo de oração. Na hora que a irmã pegava o microfone para cantar um hino, a glória de Deus vinha, porque ela tinha tempo antes de consagração. Você está cheio do quê? Ser consagrado é ser cheio, até você ser pleno, até você estar pronto. Quem fala se você está pronto ou não é Deus, dentro de um período de consagração, é Deus, em conformidade com a congregação. Eles vão reconhecer na tua vida. Então você vai estar cheio, vai estar pleno, vai falar: não, agora aquele irmão, estou vendo como é que está crescendo em Deus. Você já observou como aquele irmão tem orado? Você já observou como ele tem se dedicado? Então nós só vamos saber a vontade de Deus, Urim Tumim. Hoje não tem Urim Tumim, tem o Espírito Santo. Mas ele só vai falar com aquele que quer ouvir. Só com aquele que recebe antes os requisitos e cumpre. Eu não quero ser como Lúcifer. Eu não quero Deus olhar para mim e falar: olha, você não está pronto ainda, está faltando pedras em você. O seu sacerdócio, ele não tem 12, ele tem 9. 12 é o número de governo, e não 9. Você está incompleto. Falta mansidão, falta humildade, falta simplicidade, falta algumas pedras em você. Por isso, nesses 7 dias, nós queremos buscar o que está faltando. Nós não queremos fazer nada em 2021 sem antes ficar 7 dias consagrando o sacerdócio. Eu vou ensinar vocês amanhã que também tem um tempo de 7 dias de consagração do altar. Interessante que era 7 dias para o sacerdote, 7 dias para consagrar o altar. Não é simplesmente falar assim: ai que legal, eu vou lá dia 31, vou dar um culto para Deus, todo o meu ano está resolvido. Não. Primeiro nós temos que nos consagrar 7 dias. Depois nós vamos começar a conversa. Depois nós vamos falar: Deus, vamos começar a cultuar agora. Nós não estamos cultuando agora. Nós estamos construindo uma preparação para estarmos prontos para cultuar. Nós estamos nos alinhando. Nós estamos nos analisando e falando: qual pedra está faltando? Diga comigo: 2021. Consagração. Andai no Espírito. Altar. Feche teus olhos. Eu consegui falar acho que uns 20% da palavra. Ore agora. Olhe para dentro de você. Você tem um entendimento do que é o culto. Você tem um entendimento que não é Deus que está em xeque, é nós. E cada um, só eu e você, cada um de nós podemos olhar qual pedra está faltando. Aí dentro do teu peito, do teu coração, qual foi a pedra que em 2020 você perdeu? Nós não estamos falando de fazer, nós estamos falando do ser, da entrega. Se tornar um sacerdote agradável para Deus. Você é o sacerdote, você é o altar, você é a oferta. Mas não é tão simples assim. Precisa de consagração. Precisa parar. Falar: Deus, eu quero me consagrar. Eu não quero te dar qualquer culto. Eu não quero te dar qualquer coisa. Eu não quero que o Senhor fique com o resto. Eu quero que o Senhor fique com o meu coração todo. Eu quero viver um tempo de consagração. Jesus gastou anos de consagração. Por que para nós deveria ser diferente? A pessoa se levantando da noite para o dia, e assim como a relva é queimada, pessoas que têm um potencial tremendo em Deus, elas ficam na beira do caminho, porque não souberam esperar o tempo de consagração. 2021 será muito mais consagração do que fazer.
O que vai garantir você ser bem sucedido será a consagração. E ser consagrado é estar cheio, pleno. Estar concluído. Deus vai olhar e falar: você está concluído, você está pronto. Pode ser um sacerdote que vem agora oferecer para mim um culto. Ele fala também no Novo Testamento: vocês que creem são diferentes dos outros. Vocês, como Cristo, são pedras vivas, rejeitada pelo homem, mas aprovada por Deus. Deus está olhando para mim e para você. Olha que interessante, Lúcifer, faltou pedras nele, e ele se achava no direito. Jesus tinha todas as pedras, mas os homens rejeitaram. Falou: não, ele não está completo, ele não está pronto para nós não. Falta alguma coisa. Mas Deus estava olhando e falando: não, não falta nada, ele está completo. Pode o mundo inteiro olhar para mim e para você e falar que falta, mas se Deus falar que está completo, acabou. Aleluia. Não importa a opinião do mundo, não importa, mas fulano está fazendo, ciclano. Nós não somos eles. Nós somos alguém do sacerdote, do caráter de Cristo, não de Lúcifer. Mas por que a gente não está fazendo isso ainda? Por que a gente não está fazendo aquilo? Consagração. Consagração. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de adoração, tenha uma vida da palavra, tenha mansidão, tenha simplicidade e humildade. Senhor, nós oramos. Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Nós queremos, Senhor, consagrar 2021 para Ti. Nós queremos, Senhor, oferecer para Ti esse ano em consagração. Queremos consagrar, dedicar a Ti esse ano. Começa a consagrar a tua vida. Começa a consagrar o ano. Começa a falar: eu preciso me consagrar. Eu sei onde eu preciso me consagrar mais. Eu sei o que está faltando. Qual pedra está faltando? O Ministério de Adoração de Dança já se posiciona para ganhar tempo. Eu sei. Eu preciso orar mais. Talvez você precisa ficar mais tempo com Deus e menos tempo com pessoas. Talvez você precisa gastar mais tempo de oração. Talvez você precisa ler a Bíblia mais e meditar e comer, se alimentar da palavra. Você já fez talvez vários compromissos de ler a Bíblia inteira e nunca fez, nunca concluiu, ou nunca entendeu o que estava lendo. Enquanto o Ministério de Dança se apresenta, se você pode, ajoelhe no seu lugar. Se fosse 5 para meia-noite, a gente ia fazer isso. Então nós vamos fazer de forma profética. Na tua casa você pode depois fazer isso também. Quantos entenderam a palavra? Nós não vamos conseguir esclarecer tudo hoje. Por isso nós temos 7 dias para nos consagrar. Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti. 2021 vem daqui a alguns minutos e horas. Nós queremos Te louvar pelo 2020, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos preservou. Mas nós sabemos, Senhor, que há muito a ser feito. Há muito em nós que precisa mudar. Há muito em nós que precisa ser trabalhado ainda. Eu necessito, Senhor. Eu preciso, Senhor, ser lapidado. Eu preciso, Senhor, ser transformado. As pedras que faltam no meu peitoral de sacerdote, Senhor, coloca, Pai. Me ensina, Pai. Precisamos de mais mansidão, precisamos de mais simplicidade, como a de Jesus. Precisamos de mais humildade, como precisamos. Queremos ser um sacrifício vivo, santo e agradável, como Jesus é. Como Jesus é. 2021 seja um tempo de maior consagração. Nos perdoe, ó Pai, pelas vezes que nós não nos consagramos em 2020, pelo tempo que nós não nos consagramos, pelo tempo que nós não nos entregamos, pelo tempo que nós não oramos,
fizemos tantas coisas, ficamos preocupados, e o Senhor nos guardou do mesmo jeito. Nós queremos nos consagrar mais. Leva a tua igreja a um maior tempo de consagração. Senhor, quando o Senhor olhar para o altar de Pouso Alegre, do sul de Minas, ele não estará vazio. As pessoas estarão nos seus altares particulares e também aqui no coletivo, consagrando a Ti, Senhor, adorando a Ti, oferecendo um altar, uma oferta, um sacerdócio que o Senhor aprova. Nós não queremos, Senhor, ser agradados por homens, não queremos ser aprovados por homens, nós queremos ser aprovados por Ti. Aquela pedra que os homens rejeitaram e disseram que estava incompleta, Jesus foi a pedra que estava completa, que foi aceita. Senhor, nos dá um coração humilde, nos dá um coração manso, nos dá um coração simples. Senhor, nós queremos ser cheios para que possamos estar completos, prontos. Nós te louvamos por 2020, por cada livramento, pelo cuidado, pelo sustento. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, queremos oferecer a Ti o nosso melhor. Queremos consagrar as nossas vidas. Toma, Senhor, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. A oferta somos nós. Nos leva a Te amar mais, nos leva a Te desejar mais. Não permita que nós mesmos, por nós mesmos, venhamos nos aprovar ou reprovar-nos, mas que nós possamos dizer: Senhor, o Senhor vai aceitar. Aceita a minha vida, Senhor. Nós queremos ter 7 dias de consagração, para podermos estarmos de acordo com a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, purifica-nos com Teu sangue. De tudo que nós não conseguimos oferecer o melhor para Ti nesse ano, nos perdoe, Senhor. Eu Te peço perdão nas minhas falhas, nas minhas fraquezas. Teu sangue nos purifica, Pai, de todo pecado, e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade para oferecermos a Ti um sacrifício melhor e excelente. Recebe a nossa oferta, recebe a nossa adoração. 2021, um ano de consagração, e aqueles que Te servem e vão servir para Ti, consagrados, caminhando na dependência do Espírito e no altar, estarão guardados de todo mal, estarão guardados de toda quebra financeira, estarão guardados de toda doença, estarão guardados de toda praga, livres. Eu profetizo, Pai, aonde estiverem altares, sacerdotes reais, homens e mulheres que caminham totalmente na dependência do Espírito, ali eles estejam guardados, e o maligno não os toque, o anjo da morte não os toque. Que sua casa esteja guardada, em nome de Jesus. Amém? Pode levantar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Teu sacrifício, Glória a Deus. o Teu altar, Aleluia. vem queimar em mim. Quantos estão entendendo? Diga: 2021 é um ano que eu devo me consagrar mais, mergulhar fundo. Isso que vai proteger você, tua casa. Receba essa palavra, creia nessa palavra. Busque o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar o Senhor. Amém? Glória a Deus.